Agora é hora de falar de eleições 2024. Nosso segundo dia de sabatina aqui no Jornal Paranaíba, eu e o jornalista Danilo Cacheta faremos as perguntas à candidata à Prefeitura de Uberlândia pelo partido PRTB, Dafne Preta. Boa noite, candidata, seja muito bem-vinda. Boa noite. Lembrando que a ordem dos candidatos foi definida em sorteio e o tempo da entrevista será de 10 minutos. Candidato, seu tempo começa a correr a partir de agora. E eu gostaria que você começasse respondendo para a gente, contando um pouco, candidata, a respeito da sua história. Quem é Dafne Preta e por que ser prefeita de Uberlândia? Bom, primeiramente eu agradeço pelo convite, obrigada por mais essa oportunidade, que aliás vai ser a última, né, porque eu não tenho tempo eleitoral. Mas, enfim, já me fizeram essa pergunta inúmeras vezes, né? O porquê de começar com uma prefeitura. Então, eu volto à pergunta, o porquê não? Né? Porque eu sou uma pessoa do povo, assim como você. Então, eu conheço de perto a realidade que você vive. Eu sou usuária do transporte público, como eu já falei inúmeras vezes. Eu sou usuária do SUS. Eu sou usuária também de todo o sistema da farmácia popular, que eu também uso medicamentos. Então, assim, por que não uma pessoa que vive realmente a realidade na pele do povo não poderia tentar uma prefeitura? Eu acho que pelo fato de eu ser diarista, de eu ser uma pessoa do povo, eu não sou menos qualificada do que nenhum dos outros candidatos. Porque quando muito me comparam com eles, referente à experiência na vida política, eu posso não ter a experiência política, mas eu tenho toda uma equipe já montada, totalmente estruturada e preparada para que, caso eu seja eleita, eu consiga administrar muito bem a nossa cidade. Porque hoje, analisando os candidatos, nós podemos ver que o candidato Paulo Sérgio, por exemplo, né, é da gestão atual. Se não fizeram há tanto tempo que estão na gestão, iriam fazer agora? Então, falam de experiência, né? Ele tem experiência, a gestão atual tem experiência, mas os problemas continuam, né? A gestão passada, que é da candidata Dandara do PT, muito ela se fala, eu não sou o Gilmar, eu sou a Dandara, tudo bem, mas o partido dela já esteve no passado e também não resolveu. Então, experiência política nem sempre tem que ser colocada em primeiro lugar. O que a senhora acha do candidato Leonídio? A senhora citou o Paulo Sérgio e a Dandara, e o Leonídio? Sim, o Leonídio eu não posso falar dele, ele nunca foi prefeito. Então, eu estou falando de quem já foi e de quem é atualmente, né? Agora, voltado para a experiência dele, eu não tenho nada o que falar. Porque até então ele ainda não esteve na gestão municipal. Outra coisa, candidato, que eu queria te perguntar. O seu partido, o PRTB, tem um candidato lá na Prefeitura de São Paulo que está causando um alvoroço danado naquela eleição. Sim. Inclusive, mais uma vez, teve uma confusão no debate anterior. A senhora concorda com as atitudes do seu colega de partido? Cada um responde por si. Ele responde por ele, Pablo Marçal, eu respondo por mim, Dafne Preta. Mas a senhora concorda ou não concorda? Não concordo nem discordo. Eu acho que São Paulo é totalmente diferente de Uberlândia. De repente, exige uma postura mais agressiva, um marketing mais agressivo. Então, não é o que eu faria, mas não concordo nem discordo. Então, isso que ele faz, na sua visão, é marketing? É como eu te falei, não pode colocar palavras na minha boca. Eu não concordo nem discordo. Eu sou Dafne Preta e ele é o Marçal. Então, é totalmente diferente. Então, a senhora não tem opinião sobre como que funciona as candidaturas do partido da senhora em outra localidade, por exemplo? Não é que eu não saiba como funciona. É o que eu te falei. Eu respondo por mim, né? Sobre as minhas atitudes, sobre o meu posicionamento. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre a sua candidatura, porque até então a senhora era candidata a vereadora, não é isso? Isso. E aí a senhora assim, insurgiu na candidatura à Prefeitura de Uberlândia, até ali no apagar das luzes e tudo mais. Como é que se deu a construção? Quem é que fez o convite para a senhora ser candidata a prefeita? Bom, justamente pela popularidade que eu estava tendo como vereadora, surgiu a oportunidade, veio do convite do próprio partido de Belo Horizonte, para que eu pudesse fazer parte. Então, eu pensei, por que não? Eu como vereadora, candidata a vereadora, eu já estava andando nas periferias, como eu faço hoje, então eu pude analisar os candidatos que nós temos hoje, né? Então, eu parei e pensei, por que não? Analisando os candidatos que nós temos hoje, eu coloquei sim a minha cara a tapa, a bater, e por que não? Eu venho sido alvo de muitas críticas, mas na maioria de muitos elogios e de muito apoio, né? Então, assim,
que Uberlândia quer hoje? Eu vejo muitas pessoas reclamando para mim, Danilo. Eu tenho andado nas periferias e as pessoas reclamando de saúde, reclamando do transporte. Então, se as pessoas querem reclamar, querem mudanças, elas têm que apostar no novo. Então, mas tem alguém que ligou para a senhora e fez o convite. Quem foi essa pessoa? O nome da pessoa que te convidou para ser candidata? Qual que é a diferença que isso faz aqui na entrevista? Não, eu tenho essa curiosidade, porque assim, no bastidor da política, fala-se muito que a senhora foi, inclusive, convidada pelo candidato do PSDB para disputar essa eleição. Isso procede ou não procede? Não procede. Mas eu não vejo relevância aqui em citar nomes, não vejo relevância nisso referente à minha campanha. A senhora não quer citar quem é que fez o convite para a senhora ser candidata? Não é que eu não queira, eu não vejo relevância alguma. Não vejo relevância. Se as pessoas querem mudança, é o que eu tenho muito falado, não pode ter medo do novo. Né? Por exemplo... O que a senhora faria de novo? Tá, só um instante então, porque eu posso concluir o que eu estou dizendo aqui. Isso, aproveitando o meu tempo, né? Porque esse é o mínimo de tempo que eu tenho, então eu preciso falar. Claro, então, por exemplo, o candidato, voltando a falar da gestão atual, né? O Paulo Sérgio, é essa, então, a herança que o Odelmo, na sua ótima gestão, quer deixar para nós? Um candidato, por exemplo, que deve à própria prefeitura. Aí querem me falar, você não tem experiência. Ele é uma pessoa que tem experiência e vai entrar lá devendo à própria prefeitura? Né? O que ele tem a falar sobre isso? Né? A candidata do PT, por exemplo, que teve uma péssima gestão no passado, fala que é da periferia também, que é do povo, viaja por diversos países. Então, assim, eu posso falar e bater no peito que eu sou uma pessoa da periferia e que eu estou dando, sim, a minha cara a tapa bater. Independente do partido, que tenha quem me convidou, eu falo por mim. Então, eu sou Daphne. E levando em conta, então, essa transformação que a senhora deseja fazer, o que seria a prioridade? Saúde. Saúde, para mim, é primeiro lugar, né? Porque a gente vê que a saúde daqui de Uberlândia está um caos e a saúde, ela começa lá atrás, com uma alimentação saudável, com exercícios físicos. Então, algum começa modelo lá em mente atrás. para poder para modificar o que acontece hoje em Uberlândia? Sim, sim. Além da contratação de mais médicos, é claro que é essencial, né? A gente tem aí um programa de saúde na família, que seriam hortas comunitárias, juntamente com a sociedade, aproveitar os terrenos vazios que a prefeitura tem, que não tem utilidade. Então, é chamar a população, uma alimentação saudável, atividades físicas, tudo isso vai refletir, é claro, daqui a alguns anos. É lá na frente, mas é um trabalho que começa lá atrás. Candidata, eu li seu plano de governo. Sim. E, assim, eu achei as propostas um tanto quanto subjetivas, assim, ampliar a saúde, desenvolver aquilo outro. Tem alguma coisa específica que a senhora pretende fazer, a senhora quer fazer para atacar algum problema específico da cidade? Ou é tudo no campo das generalidades mesmo? Nós temos que trabalhar como um todo, né? Mas eu falo muito sobre a saúde em si, porque a saúde ela é principal para desenvolver qualquer outra atividade. Uma pessoa sem saúde, como que ela vai trabalhar? Né? E, consequentemente, atrai uma série de problemas. Então, eu foco muito na saúde. Contratação de mais médicos, né? Ampliar o horário de atendimento na farmácia, ampliar os medicamentos, porque às vezes você vai na farmácia, um simples dipirona não tem, não consegue. Então, a área da saúde, para mim, é uma área essencial. E eu posso falar isso até por mim mesma. Eu sou diabética e hipertensa. Várias vezes eu não conseguia medicação na farmácia popular, por exemplo. Candidata, como é que foi a construção do seu plano de governo? Porque como a senhora entrou na disputa municipal muito tarde, a senhora teve pouco tempo. Como é que foi isso? Sim, na verdade o tempo foi pouco, mas já eram coisas que eu tinha em mente. Eu já tinha na minha cabeça. Então, juntamente com a equipe do partido, nós sentamos e rapidamente montamos esse plano de governo. Né? Então, já eram ideias que eu tinha já como vereadora, né, para que pudesse ser aplicado em votação. Então, não tem tanto espanto assim pela questão do tempo. Tá. Como é que a senhora pretende atacar a queda na arrecadação que todos os municípios estão vivendo e Uberlândia tem sofrido com isso? Para que eu possa te afirmar isso, eu tenho que estar lá dentro primeiro. Né? Eu tenho que estar lá dentro para fazer um balanço na casa, para ver como que está, para ver para onde que está escorrendo o recurso, porque Uberlândia tem recurso. Mas então eu preciso estar lá dentro para poder analisar e identificar os problemas, juntamente com uma equipe muito bem capacitada, é claro. Educação. Candidata, a senhora gostaria de falar algo a respeito do que a senhora pretende fazer em educação, principalmente primeira infância? Sim, primeira infância, hoje nós temos mais de 4.000 crianças aguardando vagas nas creches. Então eu vejo, se a rede municipal ela não consegue atender essa demanda, por que não fazer um convênio com a rede privada? Eu penso muito nisso, fazer um convênio então com a rede privada até que sejam construídas mais creches, contratação de mais professores qualificados para poder suprir de uma vez por todas essas vagas. Acredito que agora a senhora já deva fazer suas considerações finais, falta menos de um minuto agora. Sim. Fique à vontade, candidata.
Bom, novamente eu quero agradecer a oportunidade e eu quero falar com você que está em casa, né? Com você que, assim como eu, sofre todos os dias com ônibus lotado, com UAI lotada, com falta de medicamento. Então eu peço uma oportunidade, sim. Eu estou dando a minha cara a tapa aqui a bater e eu peço seu voto, né? Daphne Preta, número 28, a voz da periferia. Convido vocês a seguirem o meu Instagram, Preta_Daphne, para que vocês possam conhecer a minha história. Tá? Possam conhecer quem é a Daphne Preta, que está colocando o nome à disposição, por mim e por vocês. Eu sei o que é ser uma mãe solo, criar filho sozinha, pagar aluguel, eu sei das nossas dificuldades. Então eu estou colocando meu nome à disposição para isso, para você, da periferia que está esquecido na cidade, que não tem um saneamento, que não tem uma parte elétrica, que não tem qualidade de vida. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço, obrigada. Boa sorte, obrigada, Danilo. Obrigado. E amanhã a entrevista será com o candidato Gilberto Cunha, do PSTU. Claro que a gente aguarda por você.